Olá, aluno! Nesta aula vamos conhecer os princípios básicos da lógica, o que é e como se usa uma tabela lógica e o que é uma proposição composta. A lógica se fundamenta em dois princípios básicos, são os princípios fundamentais da lógica matemática. Princípio da não contradição, ou é falso ou é verdadeiro, e não ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. A proposição só pode ser falsa ou verdadeira, não existe um terceiro valor. O primeiro princípio é o princípio da contradição. Uma proposição só pode ser falsa ou verdadeira, e não os dois valores ao mesmo tempo. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Neste princípio, fica definido que toda proposição ou é falsa ou é verdadeira. Não existe uma terceira opção. Outro instrumento usado na lógica é a tabela verdade. Muitos também chamam de tabela lógica. O objetivo desta tabela é mostrar todas as possibilidades de valor lógico que um conjunto de proposições simples podem ter. Considere, por exemplo, como mostrado na figura, uma proposição P. Esta proposição só pode assumir dois valores, ou seja, falso ou verdadeiro. E temos uma outra proposição Q, que deve também assumir o falso e o verdadeiro. Mas se considerarmos o P e o Q, nós temos uma opção de falso ou verdadeiro para Q quando P for verdade e a mesma coisa quando P for falso. Assim eu teria as combinações verdade, 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 falso. E falso verdadeiro e falso falso. Podemos fazer isto de forma gráfica, na forma de uma árvore, como mostrado aí na figura. Na nossa árvore, verificamos que para duas proposições nós tivemos quatro opções, quatro possibilidades. Podemos continuar a árvore quando temos mais proposições e ver todas as possibilidades. Eu só fiz com 4 para exemplificar, mas se eu tivesse uma terceira proposição, nós teríamos agora 8 possibilidades de verdadeiro, 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 falso. Mas além da árvore, podemos trabalhar com outra forma de representação, que é a forma de tabela. Pode-se representar estas possibilidades em linhas de tabela, como mostrado na figura. Essa tabela é chamada de tabela verdade e é um dos principais instrumentos da lógica para se analisar proposições, principalmente proposições compostas, como nós vamos ver nas próximas aulas. Na figura, mostramos que quando se tem uma proposição, temos duas alternativas, o valor lógico verdadeiro e o valor lógico falso. Isso reflete-se na forma de duas linhas na tabela. Vejam aí na figura. Se eu tiver duas proposições, eu vou precisar de ter 4 linhas na tabela. Vejam na figura, para eu poder representar verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso. Vou gastar 4 linhas. Para 3 proposições, como mostrado aí na figura, precisamos de 8 linhas. É fácil demonstrar que o número de linhas da tabela vai ser sempre 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Então, é fácil sabermos o número de linhas que precisamos numa tabela, quando quero construir uma tabela verdade. Basta verificar o número de proposições. Então eu vou ter 2 elevado a n
linhas, onde n é o número de proposições. Então, eu sempre vou ter um número par de linhas na minha tabela verdade. O elemento básico da lógica é a proposição. Uma proposição é uma afirmativa composta de sujeito, verbo e complemento, que assume obrigatoriamente o valor lógico de falso ou verdadeiro. As proposições desta forma são chamadas proposições simples, mas eu posso criar outras proposições. Eu posso juntar proposições simples com dispositivos chamados conectores. São os conectores lógicos. Então, com os conectores lógicos, eu posso fazer proposições compostas. Uma proposição composta é construída com proposições simples ligadas por conectivos lógicos, que têm regras rigorosas na sua aplicação e que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Uma proposição composta é representada por uma letra maiúscula. As proposições simples são representadas por letras minúsculas. O valor lógico da proposição composta depende do tipo de conector e das suas respectivas regras. Os conectores lógicos, também chamados de operadores lógicos, são o e, o ou, o se então e o se e somente se. Temos ainda um operador que é o operador de negação. O operador de negação inverte o valor lógico da proposição, seja ela simples ou composta. O uso desses conectores usam regras rigorosas e que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, galera, nesta aula aprendemos os princípios fundamentais que regem a lógica e que podemos estudar o valor lógico de um conjunto de proposições usando a tabela verdade. Aprendemos que uma proposição pode ser composta ou simples. Ela é composta quando trabalha com os operadores lógicos, que seguem regras rígidas na sua utilização. Nas próximas aulas, vamos conhecer esses operadores e como utilizá-los. Assim, finalizamos esta aula. Veja o texto da aula e faça os exercícios. Até a próxima aula.